Muito boa tarde uma vez mais, sejam de novo bem-vindos a mais um painel do eHealth Summit, que hoje está no seu segundo dia de trabalhos e a segunda parte do segundo dia, com várias mesas redondas de grande interesse para a modernização do setor da saúde, ouvindo aqui vários players, muitos stakeholders que nos trazem aqui uma visão do futuro da saúde e de como o digital tem importância para o setor. E agora vamos fazer uma espécie de uma viagem pelo país, uma viagem com o debate que tem por título a saúde digital regional. E vamos a várias regiões do país para entender como o digital está a chegar de norte a sul e como pode fazer a diferença perante momentos de maior gestão de stress, de maior exigência, de gestão de uma crise sanitária que ainda vivemos e também de preparação e planeamento de futuros momentos em que a saúde é chamada a responder no imediato, em poucos segundos, em poucas horas, dependendo das circunstâncias. E vamos chamar os nossos convidados para o painel Saúde Digital Regional. São eles para me acompanharem nesta conversa. Carlos Ribeiro, e peço que suba ao palco, que me acompanhe. Vem a representação do Conselho Diretivo da Administração Regional da Saúde do Norte. Carlos, seja muito bem-vindo. Vou-lhe pedir para sentar na primeira cadeira e para me acompanhar nesta conversa que vamos ter já de seguida. Chamo também Ivo Reis, que é o Coordenador Regional Telesaúde, Administração Regional de Saúde do Centro. Seja muito bem-vindo. Vem do centro do país para nos fazer também aqui companhia. Senta-se logo ao lado do norte, naturalmente, em termos geográficos faz sentido. A Laura Silveira vem também acompanhar-nos aqui neste debate e a Laura é a vice-presidente do Conselho Diretivo da ARS de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, estamos em casa, estamos em Lisboa, vamos querer ouvir a Laura falar sobre a capital e a região envolvente. A Laura vai sentar-se ao meio, por favor. Connosco também José Robalo, presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo. Seja muito bem-vindo também a este painel. Quero, por favor, sentar-se logo a seguir à Laura. E connosco está também Paulo Dias Morgado, que é o presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Algarve. Algarve que em breve e aliás já está hoje a receber também muitos turistas para a época do verão que se aproxima e portanto tem aqui uns desafios pela frente também conjunturais ou sazonais, como se diz no setor de turismo. Obviamente vamos aqui passar em revista os desafios por todas as regiões. Vamos fazer esta viagem pelo país neste tema da saúde digital regional. Eu vou começar pelo Carlos, que está ali na primeira cadeira. Carlos, bem-vindo. Perguntar-lhe, representa aqui o Norte, e eu vou perguntar-lhe pelos territórios mais isolados. De manhã falámos do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, que tem precisamente uma grande preocupação com o tema da coesão territorial. E falámos sobre isso aqui com António Costa Silva, um dos consultores do Governo e autor do PRR, que naturalmente trouxe aqui esse tema também a debate. E este tema cruza naturalmente com a saúde. Será o digital capaz de quebrar este isolamento e criar esta coesão territorial, nomeadamente a Norte, na sua opinião? Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite de estar aqui neste evento, que apesar dos momentos difíceis em que estamos a passar, concretizou-se e é uma mais-valia muito grande. Obrigado por isso. De facto, nos territórios de baixa densidade, há um desafio ainda maior de fazer com que as tecnologias esbatam aquilo que é já algumas dificuldades que estas populações têm nos acessos a serviços mais qualificados. E, de facto, aqueles vetores que devem estar presentes no PRR ou até na nossa atividade diária, ao dotarmos os sistemas de informação, as unidades, é, sem dúvida, garantir que há uma maior capacidade de resolução nos cuidados de saúde primários. Esse é um dos desafios, criar condições para que as pessoas nos locais, perto das suas residências, que apesar de estarem afastados dos grandes centros e dos locais onde existe alta tecnologia, possam de alguma maneira também sentir-se bem tratados e com respostas adequadas às suas necessidades. Portanto, esse é um dos vetores extremamente importantes e que de facto tem vindo já no Norte a ser objeto de uma intervenção paulatina ao longo dos tempos, desde logo com a dotação de equipamentos de radiologia, desde logo com a capacidade de realização de análises clínicas
nos cuidados de saúde primários. Portanto, são linhas de ação que vêm já de algum tempo a esta parte e que vão ter um reforço, esperemos nós, tudo aponta para que isso aconteça, um reforço muito grande agora com os investimentos que estão prestes a ser concretizados. Portanto, de facto, também há aqui, depois, é complementado, como vimos ontem, por exemplo, com a adoção de uma parceria com as autarquias e com as juntas de freguesia, que são entidades que estão muito próximas dos cidadãos e que têm uma capacidade de poder ajudar as pessoas com baixa literacia digital ou pessoas até com dificuldades de locomoção. Podem, as juntas de freguesia, com agentes treinados entre aspas, com formação adequada, com capacidade de poder interagir com os sistemas de informação, cuja ligação mais direta quer a serviços dos cuidados de saúde primários, quer mesmo até serviços hospitalares que possam ser prestados mais próximo das suas residências. De facto, conjugando estes dois vetores, as parcerias com as autarquias e com as juntas de freguesia, com investimentos em capacidade resolutiva nos centros de saúde, dotando-os de meios complementares de diagnóstico, que à data de hoje não existe, mas que vão cada vez mais ser uma realidade no futuro próximo. Acho que estes dois vetores têm, de facto, essa força de esbater as dificuldades que as pessoas que vivem nos territórios de baixa densidade acabam sempre por sentir no acesso a tecnologias mais sofisticadas ou a meios que muitas vezes só existem nos grandes centros urbanos. Isso é, de facto, uma realidade. Ainda assim, como referiu, sempre aqui com um fator humano importante, seja através das juntas de freguesia, seja das câmaras municipais, para chegar a esses utentes que terão realmente mais dificuldades em termos digitais. Portanto, há aqui uma ação híbrida, chamar-me-lhe assim, por um lado digital, mas por outro com um fator humano ainda com muito peso no norte, é isso? Sim, sem dúvida, porque não faz muito, se nós achamos que as pessoas têm baixa literacia, despejar para cima delas, entre aspas, tecnologia só para que elas possam, por essa via, ter acesso aos serviços digitais, muitas vezes também não é suficiente, por isso há necessidade de complementar para aquelas situações em que isso de facto é importante, complementar com pessoas com formação adequada que vão ajudar, vão fazer uma mediação na utilização dos serviços que estão já disponíveis, mas que muitas vezes não chegam àqueles que não têm essa capacidade de os utilizar. E por isso há aqui, de facto, essa vertente de garantir, para além da tecnologia, para além dos serviços, para além da digitalização da oferta, nós também asseguramos que haja pessoas capacitadas para ajudar aqueles que mais dificuldade têm em utilizar essas tecnologias, em ter acesso a esses mesmos serviços. Esta fase de transição é sem dúvida muito importante, esta transição entre paradigmas e certamente toca populações das várias regiões. Ivo, no centro, qual é o estado da nação da saúde digital neste momento? Há vários, antes de mais boa tarde, há vários estados e apesar de no centro parecer um território, não é um território. E dentro de cada territóriozinho e de cada acesso ainda há realidades locais totalmente diferentes. Eu trabalho numa extensão de saúde na Granja do Olmeiro e é totalmente diferente da 25 km que está a Coimbra Centro. E estamos a falar de uma distância de 25 km. Se continuarmos a afastar, esta divergência é ainda maior. Portanto, não existe propriamente uma resposta de como é que está o estado neste momento da saúde digital, se quisermos utilizar estes dois conceitos. Há realidades a várias velocidades. Há várias velocidades. Dê-nos dois exemplos de um projeto digital que estará a funcionar bem ou menos bem, em que o fator humano ainda é determinante. Sim, sim. É disso que estamos a falar? Sim, o fator humano é o mais importante. Há duas palavras-chave neste processo, que é a mediação e a facilitação. Ou seja, primeiro, se eu quero facilitar determinada área digital, eu tenho que criar as condições para o efeito. E há uma boa parte da população que precisa ainda de um acesso que é mediado. E isto o Balcão SNS 24 responde mesmo nestas duas vertentes. Acho que foram felizes até a escolha dos conceitos, porque há aquela população que ainda precisa de auxílio. Nós temos vários projetos a nível da área digital. Eu acho que temos um que é quase a nível nacional e que não podemos esquecer, que nos ajudou a lidar com esta pandemia, que é a prescrição eletrónica médica.
E este acho que é um chavão que é tão corriqueiro neste momento que até nos esquecemos que ele existe. E depois há processos mais particulares. Na área, em Coimbra temos a área da teleconsulta de cardiologia muito desenvolvida, com o apoio do Hospital Central, Hospital em Coimbra, que apoia todos os hospitais distritais na área da telecardiologia, da cardiologia pediátrica. E isto é um dos processos que está mais avançado, porque não é só uma digitalização, ele permite uma integração de informação e permite fazer chegar aos próprios locais remotos os cuidados que só seriam prestados neste hospital de Coimbra. Mas isto é preciso ter pessoas em ambos os pontos, em Coimbra, que façam este processo e no local que ajudem o doente a ter acesso a esta informação. Portanto, sem estes dois processos, mediação, facilitação, não conseguimos. Além de ter pessoas, é preciso ter as pessoas certas com as competências digitais para o fazer. Como é que a região Centro tem, no fundo, dinamizado essas competências? Como é que tem atuado para conseguir que isso se torne uma realidade? Pronto, neste momento temos atuado um bocadinho como os bombeiros no incêndio, a apagar porque o Covid nos forçou a adquirir quase competências forçadas nesta área. Mas um dos pontos que estamos a pensar neste momento, e na área daqui de que mais me é parte da coordenação da telesaúde, é conseguir criar formação para que as pessoas possam ter competências concretas, porque mediar uma teleconsulta não é a mesma coisa que fazer uma consulta num gabinete. É preciso desenvolver a empatia, a comunicação, as estratégias comunicacionais são diferentes e isto é preciso estar muito claro. E por outro lado, existe um processo que ainda estamos longe, que é começar a capacitar as pessoas para a utilização destes serviços. O que é que podem esperar, que expectativas é que podem ter, e esta área ainda falta um investimento muito grande. No PRR vemos um grande investimento naquilo que são os recursos físicos para os centros de saúde e que nos deixa contentes, porque percebemos que vamos, se calhar, finalmente ter alguns recursos que precisamos, mas falta ali uma visão quase de educação para a população de como é que vamos construir um Portugal que consiga utilizar estes serviços da melhor maneira. Porque senão vamos estar a criar, no fundo eu costumo dar o exemplo, não é? Vamos estar a digitalizar a folha de papel para ela se tornar um documento PDF sem utilização. Num balanço muito rápido, e antes de passar a palavra à Laura, quantos utentes na região já usarão essas teleconsultas? Tem ideia? Tem alguns números? É um número difícil de responder. Sim. Porque é assim, nós temos o número da plataforma oficial, digamos assim, a nossa plataforma é o RSE Live, e aí o número é baixo. Existe um sem número de consultas que estão registadas como teleconsultas com recurso a outras plataformas. E isto é uma área que também temos que trabalhar, porque hoje em dia, se quisermos responder a esse número com um número verdadeiro, é-nos impossível. É difícil ainda. No futuro, certamente, tudo será mapeado e tudo será possível de ver em termos de transcrição numérica. Laura, o resto do país que está aqui representado, muitas vezes quando olha para Lisboa, acha que em Lisboa se passa tudo, está tudo bem, é tudo muito evoluído, muito digital, mas não é assim. Até porque, como nós sabemos, há muita gente sem médico de família, sem acesso, enfim, eu própria estou numa lista que nunca mais acaba. Portanto, esta é uma realidade que nós vivemos também em Lisboa, na região de Lisboa e Val do Tejo. Como é que a saúde digital realmente pode ajudar a própria capital a dar aqui o salto de proximidade junto dos seus cidadãos, de conseguir dar resposta? Como é que vê que este paradigma pode ajudar aqui a mudar um bocadinho esta realidade? Boa tarde também a todos e obrigado pelo convite e de facto é verdade. Muitas vezes se pensa que Lisboa, por estar, enfim, no centro e mais próximo daquilo que são as estruturas chamadas estruturas do poder, tem mais condições e isso não é verdade. Durante muitos anos, Lisboa, precisamente porque era uma área que tinha indicadores de nível de desenvolvimento e de atividade superiores a outras regiões do país, não teve sequer acesso a fundos comunitários. E a região, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa e na cidade de Lisboa, durante muito tempo, tem infraestruturas de cuidados de saúde primários que não respondem àquilo que são as necessidades e os requisitos da prática moderna da medicina e das necessidades dos cuidados de saúde primários. Portanto, essa é uma área que é importante e que está em transformação e aqui, de facto, nos últimos anos temos assistido ao multiplicar de PPPs virtuosas que são parcerias público-público, em que a saúde
não só na região de Lisboa, mas em toda a área de Lisboa, tem feito protocolos e acordos com os municípios, são uns parceiros essenciais neste processo para a construção de novos centros de saúde. Novos centros de saúde que se pretendem que venham a poder contribuir para captar equipas de saúde, mais médicos, porque de facto a região de Lisboa é aquela onde se verifica um maior número de utentes sem médico ainda de família atribuído. E, portanto, essas novas instalações vão também contribuir não só para permitir instalar equipas de saúde, médicos, enfermeiros e outros técnicos e que as fixem lá e, portanto, permita reduzir esta assimetria que há na cobertura do país com médicos de família, mas que também tenham instalações que possibilitam fazer aquilo que os meus colegas de painel já referiram, que é capacitar os cuidados de saúde primários com a instalação de meios complementares de diagnóstico que sejam entendidos como mais resolutivos e que, portanto, evitem que as pessoas recorram desnecessariamente aos hospitais, porque, como todos nós sabemos que no país temos um problema de excesso de utilização das urgências hospitalares e, portanto, se tivermos cuidados de saúde, melhores instalações, com equipas mais capacitadas e também que trabalham em melhores ambientes, têm mais capacidade para atrair os utentes e para resolver as suas situações. E aqui, a par disto, portanto, estamos a trabalhar, já vimos trabalhar há algum tempo e o Covid, enfim, quebrou um pouco isto, na instalação de cadeiras de dentista em toda a região e em todo o país, não é? Um objetivo de instalar, de cobrir uma área que o Serviço Nacional de Saúde era, a nível nacional e regional, francamente deficitário, e a instalar novas valências nas unidades de cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, resolver alguns outros problemas de acesso que existem em todo o país, mas também nesta região muito vincadas, que é o facto de estarmos a fazer uma transformação naquilo que é a rede de dados dos nossos centros de saúde, não é? Das nossas unidades de saúde. Acho que é um problema que agora com a vacinação se tem verificado muito, que é os agendamentos centrais, os agendamentos locais, e isto porque nos faltava, ou nos tem faltado até aqui, uma uniformização, digamos assim, das bases de dados que permitam que elas comuniquem entre si de uma forma mais amigável, não é? E que nos permitam divulgar a informação evitando a redundância na realização de meios desnecessários. E também numa área muitíssimo importante, que condiciona muito o acesso, que é a das centrais telefónicas. Portanto, em Lisboa, na região, há muitas vezes queixas dos utentes que não conseguem comunicar e, portanto, nós, com os centros de saúde, através de telefone. E, portanto, nós estamos neste momento num processo de transformação, de instalação de novas redes de comunicação de voz e de dados, que são essenciais para o futuro digital, digamos assim, da transformação digital. Estamos a trabalhar nisso, estamos a meio do processo com a instalação de centrais telefónicas da nova geração e que vão facilitar a comunicação. E temos também, no projeto do balcão, vemos com muito bons olhos a possibilidade de, com ele, minimizarmos alguns problemas que temos, que têm a ver com a falta de acesso às unidades, mas também a necessidade de mediação, porque nós na cidade de Lisboa temos uma população migrante muito variada. Nós, em algumas unidades dos nossos cuidados de saúde primários na cidade, temos mais de 100 nacionalidades. E, portanto, temos um conjunto muito grande de pessoas que têm dificuldade em se inscrever até no Serviço Nacional de Saúde. E as nossas instalações têm dificuldades em conseguirmos ter mais pessoas a atender ou a facilitar o acesso a isto. Portanto, o balcão vai-nos possibilitar descentralizar, tornar mais próximo e ter esta mediação para algumas populações que têm dificuldade em entender perfeitamente aquilo que é necessário para aceder aos cuidados de saúde. E, portanto, a teleconsulta em várias línguas para essa comunidade poderia ser uma solução? Nós temos alguns projetos que estão a funcionar, nomeadamente aqui na cidade de Lisboa, na Unidade de Saúde da Baixa e noutras, que procuram ter um acesso também através da comunicação ou de mediadores ou de outros instrumentos com comunidades
que não falam bem o português e até têm dificuldade às vezes em entender a língua e a cultura, às vezes as duas coisas. E, portanto, as duas coisas juntas. Portanto, é um desafio não deixar ninguém para trás realmente também neste tema que estamos aqui a abordar. Vamos dar um saltinho ao Alentejo e vamos falar com José Robalo para falar de outro tema também importante, o emprego e o desemprego. Acredita que a telesaúde pode ser também uma solução para a falta de profissionais que tantas vezes se sente em determinadas regiões? Quando falamos no Alentejo, estamos a falar num terço do território nacional com 500 mil habitantes, o que quer dizer que a densidade populacional é muito baixa, mas, por outro lado, a dispersão da população no território é imensa, ou seja, não temos grandes aglomerados populacionais. Isto cria dificuldades em termos de equidade de acesso das pessoas aos cuidados de saúde. E, portanto, digamos que muito do trabalho que temos feito é perceber como é que conseguimos criar esta equidade para que não haja divergências dentro do nosso território de influência. E muitas vezes a telemedicina ajuda-nos a fazer esse percurso. Para além disso, tentamos também centralizar algumas especialidades que sejam comuns a diversas unidades hospitalares, de forma a que haja equidade, digamos, no tratamento das pessoas, ou seja, uma pessoa que viva em Porto Alegre tem exatamente, digamos, se tiver uma condição exatamente igual a uma que vive, por exemplo, em Odmira, vai ter um tratamento exatamente igual. Ou seja, há aqui um serviço de oncologia que vai permitir que haja esta equidade de tratamento e de acesso aos cuidados de saúde. A telemedicina, para nós, é aquilo que efetivamente faz mais sentido. Os balcões também constituem, digamos, uma solução, embora a gente perceba que há alguma desconfiança. E resistência à telemedicina? Também não há uma certa resistência? Não há, em relação à telemedicina não verificamos essa resistência, verificamos em relação aos balcões, porque as pessoas receiam que depois deixem de aparecer os profissionais de saúde. E, portanto, digamos que percebe-se que muitas vezes há necessidades que poderiam ser efetivamente melhoradas através destes balcões, mas existe algum receio que, sendo implementado no terreno, que efetivamente constitua, digamos assim, uma barreira para os profissionais se deslocarem onde as pessoas habitualmente têm as suas consultas. Mas, no fundo, não vamos desvirtuar aquilo que existe já no terreno. O que nós gostaríamos era de aumentar essa capacidade de resposta, particularmente com a dispersão territorial que temos e querendo nós garantir, de facto, uma equidade no acesso, mas também nos resultados das nossas intervenções. Quando diz aumentar a capacidade de resposta, seja no digital, seja com mais profissionais de saúde. Claro. Nas duas vertentes. Claro. Qual é a nossa dificuldade? É que nós temos grandes restrições de fixação de profissionais na nossa região. E, portanto, temos que nos socorrer de toda a imaginação para que, de facto, exista este equilíbrio a nível regional. E para fazer aqui um bocadinho de inveja ao meu colega, temos 45 praias também no litoral alentejano. Não é só o Algarve. Portanto, não é só o Algarve, também temos algumas praias e isso também constitui, de facto, um aumento da procura, da pressão dos próprios serviços durante esta época que estamos a aproximar. Muito bem. Antes de viajarmos até o Algarve, já que falou em Odmira, perguntar-lhe também por aquilo que falou antes a Laura. No que toca às comunidades imigrantes, e todos assistimos ao que se passou em Odmira e no Zimar, como é que a saúde digital pode também chegar a este tipo de comunidades que estão em Odmira, sobretudo, e no fundo assegurar aqui uma saúde pública? Os nossos migrantes habitualmente são pessoas que são trabalhadores sazonais e, portanto, não ficam durante muito tempo no local onde são necessários transitoriamente durante
um período, por exemplo, para a agricultura, não é? Para dar apoio à agricultura. Temos-nos socorrido do Alto Comissariado para as Migrações, que tem tradutores e tem mediadores, como foi dito, tem mediadores que nos permitem esta intervenção junto de comunidades que muitas delas não falam português e às vezes o inglês também é difícil de lá chegar. De maneira que temos esta facilidade e, de facto, o Alto Comissariado tem uma possibilidade muito interessante, que é, se não tivermos possibilidade de contactar diretamente com o mediador, temos um número de telefone para onde podemos telefonar e ter uma tradução em direto através do telefone. Eu não sei, mas para aí 60 línguas diferentes. O que nos dá também aqui algum conforto e que pode ser utilizado pelas unidades de saúde no caso de existir necessidade. Para fecharmos o tema, Odmira, que balanço faz da situação sanitária neste momento nessa região? Neste momento a situação está mais estabilizada. Porquê? Porque se fazem imensos testes, se tenta compensar, digamos, algum constrangimento que surge de aparecerem pessoas infectadas, mas há muitos testes a serem efetuados. Havia em alguns locais grandes concentrações, algumas residências, grandes concentrações de migrantes. Isso também foi ultrapassado e, de facto, neste momento, sempre que é identificada uma casa nestas circunstâncias, as pessoas são transferidas para outras instalações, de forma a que tenham, digamos, o melhor acolhimento possível. E, portanto, eu estou convencido, exigindo um trabalho consecutivo e muito intenso, particularmente na procura dos casos positivos, no isolamento, na vacinação, tentarmos de facto que este problema seja ultrapassado. Muito bem, vamos então dar um pulinho até ao Algarve. Aliás, uma boa parte, pelo menos de Lisboa, rumará ao Algarve amanhã, porque é feriado e, portanto, há 2 feriados aqui quase juntos e uma boa parte ruma a sul. Portanto, a pressão do verão começa mais cedo, começa agora com o dia 3, Corpo de Deus, e depois com o Santo António, e o dia de Portugal. E, portanto, há aqui uma pressão sempre acrescida no verão, em que o Algarve tem muito mais pessoas e os profissionais de saúde muitas vezes são os mesmos. Como é que a saúde digital também pode ser importante na gestão da sazonalidade numa região turística como esta? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar os membros do painel e agradecer o convite para estar aqui presente. De facto, o Algarve é uma região que está habituada a estes afluxos sazonais de turismo e, de facto, contamos sobretudo com aquilo que são os nossos recursos, com os nossos profissionais, quer a nível dos hospitais, quer a nível dos centros de saúde. Portanto, digamos que este tem sido um ano especial, como foi já o do ano de 2020, apesar do afluxo turístico que estamos já a verificar desde o momento em que abriram as fronteiras e que, sobretudo, os turistas ingleses começaram a chegar ao Algarve, também os turistas nacionais, que, de facto, esperamos nos próximos meses. Aliás, a exemplo de aquilo que aconteceu em 2020, nós estamos preparados para os receber. O Algarve é também uma região, digamos, com as suas próprias características, não é? Se vermos, o Algarve é como se fosse Portugal deitado, não há só um Algarve. Há o litoral e há o interior, não é? Portanto, nós temos uma realidade naquilo que é o litoral e uma realidade também naquilo que é o interior, que temos também desertificação, que temos situações de populações que vivem isoladas, enfim, com problemas de acesso até a cuidados de saúde. Portanto, do Algarve, a par daquilo que é Lisboa, é também uma região com carências do ponto de vista de profissionais de saúde, sobretudo em termos daquilo que é a cobertura por médicos de família e equipas de saúde. Esse é um problema que temos vindo a ultrapassar nos últimos anos e o investimento que temos feito na área digital, para mim, faz sentido, porque não só nos ajuda digamos, a atrair profissionais, mas nos possibilita dar melhores respostas àquilo que são as necessidades das pessoas, para
para quem trabalhamos. Todos os projetos que os meus colegas de painel já referiram anteriormente, obviamente, são nacionais. O investimento no PRR também é transversal a todas as regiões. Esta questão da capacitação e darmos resolutividade aos nossos centros de saúde com mais equipamentos na área da radiologia, na área das análises clínicas, outro tipo de técnicos e de respostas para evitar que as pessoas recorram desnecessariamente aos hospitais é fundamental. E o tema da teleconsulta, da telemedicina, em que ponto está no Algarve? Como é que é também a adesão dos próprios utentes? A teleconsulta foi uma realidade a partir da pandemia, não é? Portanto, por todo o país e por todo o mundo, os profissionais viram-se de certa maneira obrigados a investir na teleconsulta, embora não na videoconsulta, que exige de facto outro tipo de recursos tecnológicos que não são fáceis de implementar, mas a consulta telefónica, a chamada teleconsulta, passou a ser dominante na maior parte das regiões e no Algarve também. E foi, digamos, uma alteração de paradigma muito importante. Ela veio resolver uma série de problemas, não apenas aos profissionais, mas também aos utentes, facilitar a vida, digamos, a todos. E os doentes valorizam muito a teleconsulta, porque ela é uma mudança de paradigma. É o médico que liga ao doente, não é o doente que liga ao médico. E o doente gosta muito que o seu médico lhe ligue e fica muito sensibilizado e ajuda, de facto, a resolver muitos problemas. Não resolve tudo, temos que investir, de facto, na consulta presencial. A consulta presencial é fundamental. Digamos, aqui a tecnologia pode ser muito útil em algumas situações, mas não podemos pensar que a teleconsulta resolve todas as situações, porque não vai resolver de certeza. Em termos de investimento, qual é que é o ponto crucial no Algarve? A prioridade, aquilo que deveria ser a prioridade que mais faz falta ao Algarve neste momento? Nós estamos a falar em termos de telesaúde? Em termos de saúde, claro. Saúde digital, que é o tema do debate. Saúde digital. Nós investimos neste quadro comunitário na criação de um data center regional que estamos, digamos, a capacitar e a lhe dar mais capacidades para poder dar resposta aos novos desafios que aqui seguem. Temos projetos também muito interessantes na área, por exemplo, do raio-x digital e da utilização de inteligência artificial para, por exemplo, nós levarmos um aparelho de raio-x ultraportátil à casa dos doentes, ser feita a radiografia. Essa radiografia é, digamos, vista por um algoritmo da inteligência artificial e o médico recebe no seu telemóvel o raio-x com uma indicação de possível diagnóstico. Portanto, isso é uma coisa que já temos implementado, não está divulgado, mas já temos implementado e queremos disseminar, aproveitando também aquilo que são, digamos, os investimentos que aí vêm no PRR. Excelente exemplo daquilo que será o futuro da saúde digital. Apenas mais uma pergunta, e porque falámos do verão, mas depois seguimos pela tecnologia. Face ao comportamento dos ingleses, a que assistimos no Porto, no Norte, no final da Champions, está preocupado com a vinda de turistas britânicos e com alguns comportamentos semelhantes aos do Porto? Nós estamos habituados a eles, ou seja, aquilo que vimos no Porto, também vimos em Albufeira, um pouco todos os anos. Este é o comportamento normal e seria de esperar que o comportamento que alguns tipos de turistas ingleses têm nestas situações, onde há todo o tipo de excessos, acontecesse, e de facto aconteceu, até porque alguns não entraram pelo Porto, entraram pelo Algarve, entraram por Lisboa e de facto foram para o Porto. E depois voltaram para o Algarve ou ainda estão cá. Portanto, os turistas ingleses fazem parte da nossa realidade. Enfim, nós continuamos a ter casos e ocasionalmente surgem casos, porque fazemos muitos testes de turistas ingleses e eles têm que fazer um teste antes de regressar e muitos regressam a partir do aeroporto de Faro. Portanto, essa é uma realidade com a qual lidamos e estamos habituados a lidar. Importa perguntar o que é que se pode fazer mais? Pedagogia, literacia, prevenção? O que é que se pode fazer mais? Eu acho que temos que fazer pedagogia aos ingleses. É difícil fazer pedagogia aos ingleses, mas em relação aos portugueses, sim,
de facto, e aí temos que investir e temos que nos proteger e temos que avançar rapidamente com aquilo que é a vacinação para protegermos mais rapidamente aquilo que é a nossa população. Muito bem, o digital tem tido um papel importantíssimo na marcação da vacinação, como sabemos, aflorámos esse tema com a Laura e é um progresso enorme que tem acontecido. Esperamos que até ao verão haja a tal imunidade de grupo que está prometida, se a memória não me falha, em agosto, e isso será importantíssimo para a dinâmica económica, também para garantir as condições de saúde que depois proporcionarão a recuperação, como todos desejamos. Estamos muito perto do final deste painel de debate. A conversa voa quando os assuntos são tão pertinentes como aqueles que os senhores aqui trouxeram. Pedir uma mensagem final a cada um de vós, representando cada uma das regiões, uma preocupação, um desafio dentro daquilo que é o tema do painel e dentro daquilo que são os desafios da saúde. E começaria pelo Norte, naturalmente, começamos por cima, pelo país. Um desafio, uma preocupação que queira aqui deixar sublinhada neste palco. Bom, eu acho que há aqui um desafio que faz parte um pouco também daquilo que é as preocupações da Administração Regional de Saúde do Norte. Tem a ver com um trabalho constante de articulação com os vários níveis de cuidados de saúde. Há, de facto, uma sobreutilização dos cuidados hospitalares. Muitas vezes isso também acontece por um sentimento da população de que os cuidados de saúde primários não respondem com a mesma capacidade. Muitas vezes isso não é verdade, mas há a necessidade, de facto, de criar aqui, de fazer um esforço grande da integração, de um trabalho em conjunto, numa lógica de complementaridade. Portanto, eu diria, e não só entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, mas também agora e cada vez mais com as redes de cuidados continuados. E, portanto, toda esta rede de cuidados que estão ao dispor dos cidadãos devem trabalhar de forma articulada e aqui o papel extremamente importante das tecnologias de informação e comunicação que vão ajudar nesta articulação e na melhoria da resposta, digamos, da resposta certa no sítio certo. Muito bem. Vamos até ao centro? Deixar duas mensagens. Uma delas é a criação de valor e a saúde digital tem que começar a criar valor e valor para o cidadão. O cidadão tem que perceber como é que beneficia de ter uma digitalização do seu processo de doença, do seu processo de saúde. E se não criarmos isso, não vamos a lado nenhum e não é exigindo teleconsultas ou exigindo números avulso de telefonemas que vamos, porque é preciso estrutura para que os profissionais não entrem em burnout. Nós não podemos ter 200 câmaras para 3.500 postos de trabalho. Isto não pode existir. Não podemos ter uma falta de rede, o computador não pode estar desapropriado. E temos que gerar valor, temos que o medir, temos que perceber a utilização destas teleconsultas e de toda a digitalização da saúde, em que é que beneficiou o cidadão, o que é que conseguimos ganhar, quantos anos de vida trouxe a mais esta transformação. E para terminar, é mesmo um outro que a digitalização da saúde não deve vir para esconder problemas, deve vir para resolvê-los. Isto, a consulta por telefone não pode ser uma alternativa à porta fechada. A porta deve estar aberta. Eu posso utilizar o telefone para tornar mais eficiente o meu contacto com os doentes. Não o posso usar porque a porta está fechada. E isto é preciso cuidar muito deste aspecto. Eu não posso tirar fotografias a sinais para enviar para o serviço de dermatologia para a primeira consulta, porque não há especialistas de dermatologia. Não, eu posso fazê-lo para o percurso do meu doente não demorar tanto tempo, mas a resposta não pode ser, tirei a fotografia, já não precisa de se preocupar. Estas são as duas mensagens, criar valor e não utilizar a digitalização da saúde, se me permitem o trocadilho com o tema, para esconder alguns dos nossos problemas existentes. Muito importantes as mensagens e que preocupam muitos dos portugueses quando olham para realmente o novo paradigma digital da saúde, receando esse afastamento ou essa redução de capacidade. Obrigada pelas suas palavras. Laura, uma mensagem final nesta sessão. A vantagem de estar na RSLVT é que quer comecem as questões pelo Sul, quer pelo Norte. Vêm todas parar ao centro. Chegamos sempre aqui a um ponto em que temos sempre que dizer que tudo aquilo que os meus colegas disseram de um lado e do outro, nós, a maior parte deles, revemos-nos integralmente. O que este ano que passou tão difícil nos mostrou também é que o SNS, uma das suas grandes mais-valias é o seu funcionamento em rede e a sua articulação.
E, portanto, é essencial garantir que a articulação e comunicação entre todos os intervenientes no sistema, quer sejam dos cuidados de saúde primários, quer dos hospitais, portanto, a integração da informação é absolutamente essencial. Alguns passos foram dados e eu salientava um passo extraordinariamente importante nos últimos tempos mais difíceis da pandemia, que foi a criação de um sistema que é o Trace Covid das camas em tempo real, que permitiu a nível de todo o país saber exatamente, quase ao minuto, qual era a ocupação das camas de cuidados intensivos de nível 3 dedicadas a Covid e não Covid em todos os pontos dos hospitais da região. Portanto, isso é absolutamente essencial e é essencial que seja feita de uma forma estruturada e que não implique o investimento em horas de trabalho manual que muitos de nós temos estado a desenvolver durante este tempo todo. Depois também é verdade que a introdução de novas tecnologias tem que sobressair pelo valor acrescentado que trazem. E o valor acrescentado que trazem em termos de resultados. Quer esses resultados sejam para aqueles a quem nós estamos aqui a servir, que são os utentes, os utilizadores e que no fundo somos todos nós, quer os nossos profissionais. Portanto, têm que se revestir verdadeiramente de valor acrescentado e desse ponto de vista eu acho que demos passos importantes. Concordo que muitas vezes aquilo que nós dissemos que aconteceu este ano nas teleconsultas foram uma forma de fazer acompanhamento telefónico que agora precisa de ser cimentado, estruturado, reduzido, mas não abandonado, porque foram dados passos muito importantes. Eu só recordava que todos os doentes que tiveram Covid em Portugal, cerca de 5% tiveram em hospitais, 95% foram seguidos em casa, através dos nossos médicos de medicina de saúde pública, de medicina geral e familiar, das equipas de saúde, que conseguiram, através de contactos telefónicos, garantir o atendimento de todos estes doentes. Portanto, é um aspecto importante, não substitui o contacto humano, mas eu acho que vai ficar. Se a pandemia trouxe alguma coisa boa, foi dar aqui um empurrão nestes temas e servir de pontapé de saída realmente em muitas áreas da saúde e do digital. No Alentejo, uma mensagem final, uma preocupação, um desafio para a região? Eu diria que os sistemas digitais são fundamentais para a integração dos cuidados. E a integração dos cuidados é um objetivo a atingir. Mas depois há outra preocupação que para mim também faz muito sentido, que é a telemonitorização. Ou seja, e às vezes não é tão complicada assim, não é? Sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, do exemplo que tivemos durante a época pandémica, que ainda persiste, ainda não saímos, infelizmente, mas que foi o acompanhamento que foi feito, por exemplo, pelo hospital dos doentes com insuficiência cardíaca. E, de facto, havia dois ou três sintomas, 2 ou 3 dados que poderiam permitir avaliar a situação do doente e dizer assim, você tem que ir ao seu médico de família ou tem que vir ao hospital. E, portanto, esta monitorização, que não é nada de complicado, teve um impacto muito significativo em termos de internamentos de pessoas com insuficiência cardíaca. E, portanto, acho que vale a pena apostarmos nessa telemonitorização. E chamar a atenção para outro aspecto, esta telemonitorização sim, mas também cuidados de proximidade. Ou seja, as pessoas também gostam de ver os profissionais e gostam que os profissionais os atendam e, portanto, não podemos deixar que haja substituições em determinadas áreas que não são exatamente a mesma coisa e que as pessoas gostam deste contacto direto com o profissional. Muito bem. Vamos fechar com o Algarve, vamos fechar a Sul. Uma mensagem final, um desafio, uma preocupação para a região e vou-lhe pedir para ser breve, que estamos mesmo a fechar o nosso painel, se for possível. Sim, eu diria que é necessário as tecnologias. Temos, forçosamente, com as novas tecnologias que estão a despontar, que estão a ser cada vez mais acessíveis. Falámos já aqui de algumas, inteligência artificial, mas também muitas outras, as novas tecnologias genéticas de diagnóstico
enfim, que tem um componente de Big Data muito importante e que vão ser um desafio também nos próximos anos. Um conjunto muito grande de desafios que se colocam para os sistemas de saúde e concretamente para o SNS no futuro, mas as tecnologias têm que servir as pessoas e investir em tecnologias sem que haja literacia, quer do ponto de vista das pessoas que as utilizam, do ponto de vista dos profissionais, quer do ponto de vista dos utentes, que no fundo somos todos nós, para podermos extrair aquilo que é o maior benefício. Ou seja, temos que acompanhar o investimento na tecnologia do investimento na educação. Se Portugal só será um país mais saudável se investir na tecnologia e também na educação das suas pessoas, porque sem pessoas educadas também não há uma saúde melhor. Muito obrigada. Pela máquina de pouco vale sem o fator humano. Foi essa a conclusão também deste debate, que é sobre saúde digital, ou foi sobre saúde digital, mas sempre com esta preocupação de que caminhem de mãos dadas digital e o tal human touch de que tanto se fala hoje em dia na era da robótica e da inteligência artificial. Meus senhores, muito obrigada. Estiveram aqui representadas todas as direções regionais de saúde, todas as regiões do país. Agradeço pelo vosso retrato que aqui nos trouxeram. Muito obrigada. Vamos fazer uma curta pausa e seguimos dentro de momentos.